Shalom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é a parte 2 do vídeo A Mãe das Abominações, de Apocalipse 18. E eu gostaria de retratá-la de uma forma como você nunca a viu. A forma é que se encontra lá em Gênesis, onde nos é dito a respeito da serpente enrolada na árvore no Jardim do Éden. Bom, nós vemos a primeira aparição de Lilith na Bíblia, em Gênesis, onde ela oferece um conhecimento a Eva. Assim também como hoje, todas as religiões de mistério sempre têm um conhecimento oculto a oferecer, e somente através deste conhecimento a oferecer é que a pessoa pode se desenvolver espiritualmente, e eles só revelam este conhecimento aos chamados iniciados. Bom, este é outro assunto, mas o que eu quero enfatizar é que Lilith, essa serpente, esse espírito, esse principado, este trono, na verdade é um trono. É o trono, um espírito que tem o seu trono na lua. Ele se manifesta de várias formas. E uma dessas formas que ela se manifesta é em religiões ocultas ou até mesmo de forma pública. Tem várias nominações, mas eu gostaria de enfatizar a questão do termo que ela se utiliza no ocultismo como mãe divina. Sim, mãe divina, ela é utilizada principalmente no ocultismo, e ela ensina e é adorada de várias formas. Uma das formas que ela é adorada no ocultismo é a respeito da magia sexual, onde através do coito entre um homem e uma mulher é interrompido este coito, e você sabe que a Bíblia proíbe o coito interrupto ou o sêmen derramado na terra, e há até punições para isso nas escrituras, mas voltemos aqui ao foco. Assim ela é adorada porque é uma forma de sacrifício, onde se oferta a energia vital, oferta-se o sangue, oferta-se o sêmen, por isso ela é chamada mãe das abominações e tem um cálice cheio de abominações. Bom, eu não vou entrar no mérito deste assunto, mas o que eu gostaria de enfatizar é que ela é adorada de várias formas. E ela é adorada e se alimenta desta energia através do vampirismo energético, porque através de uma linhagem sanguínea que ela ofereceu lá atrás, este conhecimento, esta natureza para o homem, conhecimento que fez com que o homem escolhesse uma natureza, e a natureza humana. Ele rejeitou o conhecimento de Deus, no princípio era a luz, e a luz era a vida dos homens. Quem é essa luz? Cristo. Ele era a luz dos homens, e ele se relacionava com Adão. Mas quando Adão e Eva, eles escolhem outro conhecimento, eles também trocam de Senhor. Então a natureza com que o homem passa a ser governado é a natureza humana caída. E o que está regendo esta natureza humana caída é essa outra lei, este outro conhecimento que foi ofertado por esta serpente, por este trono que enganou a Eva. Bom, de lá para cá, eles conseguiram então uma fonte de alimento sobre a qual eles se alimentariam. Esses espíritos se alimentariam do pecado do ser humano, da energia vital liberada através do pecado. Por isso a rejeição dos mandamentos é tão importante. Por isso essa questão de você não precisa obedecer aos mandamentos. Tudo o que eles querem é que você viva sem lei. Aliás, uma máxima que a Aleister Crowley propagou, embora não foi ele que criou, mas uma máxima que ele trouxe, que veio dos demônios, é: faze o que tu queres, porque haverá de ser da lei. Mas qual lei? Porque na Bíblia é nos dito que existe a lei do Espírito de vida, que Cristo trouxe, é a manifestação dessa lei, é a personificação dessa lei perfeita da liberdade, e tem a lei do pecado e da morte, que foi exatamente este trono que trouxe e deu a Adão e Eva, que é essa serpente. Então nós vemos ela sendo adorada. Se você observar hoje no ocultismo, nós vemos ela sendo adorada de várias formas. E ela é adorada através da prática da abertura de chakras, de abertura de portas dentro do nosso ser. São pontos de poder, partículas de poder ou portas. Eu prefiro portas porque assim é melhor. O homem foi criado para ser um templo, uma morada de Deus. Então nós temos portas para que o Espírito de Deus habite em nós, dentro do nosso espírito, e se torne a vida dele. Mas o inimigo perverte os princípios e os utiliza para servir-lhes aos seus propósitos. Tanto é que o que é o conhecimento do bem e do mal? A utilização de princípios espirituais verdadeiros fora do propósito. Algo que foi criado com um propósito e que se utiliza para outro. Isso é o conhecimento do bem e do mal. Essa é a fonte do mal. Bom, voltemos aqui à questão.
da forma como eles é adorado. Através de magia sexual se desenvolve energia, e essa energia é canalizada através de mantras, de mentalização, e esse espírito é invocado, e ele sobe pela coluna vertebral através do saco escrotal, mas na verdade é ali através do chakra que se encontra nessa região, subindo pela coluna do homem como uma forma de uma serpente enrolada na árvore, e ele desce pela matriz e desperta o que eles chamam de chamado fogo sagrado. Mas tudo isso é perversão do que Deus criou, porque em verdade este fogo sagrado que Deus depositou dentro do homem é uma medida do seu amor, para que o homem possa vir a este mundo com uma medida do seu amor para resistir ao maligno, para lidar com as situações dessa provação desta vida e sobressair, para vencer. Então, medidas do amor é derramado, mas eles pervertem dizendo que é o despertamento do chamado fogo sagrado. Tem o corpo solar, que é o amarelo, o fogo sagrado é o vermelho. Tem o corpo lunar, que é o branco, por isso esse deus ou essa deusa, ela é uma deusa que se é adorada em duas esferas, no masculino e no feminino, o sol como masculino e a lua como feminino. Bom, vou colocar aqui algum trecho de um desenho que é muito passado aqui para as crianças, e você vai observar a perversão de Lilith na genética humana, e que está sendo contado na história ali, através dos anjos caídos de Gênesis 6, nós vemos ali que ao olhar para a lua, que é o trono deste principado, desse trono, é um principado, é um trono, né, porque tem esferas, ele se transforma. O que é que a serpente fez na genética humana e depois partejaram gigantes ou seres híbridos? Gênesis 6 é dito isso. Você vê ali que eles mostram certinho a questão de olhar para a lua, é o trono, da onde eles recebem este poder, porque este é o espírito que habita na lua. E é nos contado aqui, ó. Exatamente. Essa é a manifestação de poderes que eles se desenvolvem. Olha lá, ó. Fogo sagrado. Nós vamos ver ali, então, esse é tocado na porta do coração, que é uma perversão do amor de Deus que foi derramado no coração, e eles distorcem o propósito das coisas e utilizam para os seus propósitos. Agora nós vamos ver o corpo solar ali, ó. Este é o corpo solar que é despertado se concentrando nas costas, num ponto focal nas costas. No próprio desenho fala isso, onde a serpente está enrolada. E na verdade é através da ira. Por isso que a Bíblia fala, não ireis. Tá entendendo? E tem como se desenvolver isso, mas tudo isso é ocultismo, e este ocultismo está sendo passado para os nossos filhos, para as nossas crianças, e isso não é de agora, isso é o propósito, nós chamamos ali da agenda global da elite mundial que servem a Satanás, mas podemos chamar de protocolo Lilith. Esse seria o verdadeiro protocolo Lilith, porque é disso que ela se alimenta. Tanto é que existe outro poder ali que chama o Jake Dama, né? Ai, que interessante. Mas é outra fase de desenvolvimento. Eles dão poderes aos servos deles, mas na verdade são falsificações. São falsificações dos dons e da vocação que Deus dá ao homem. O homem foi criado com propósito. Nós vemos outro desenvolvimento ali, né? O chamado símil selvagens ali, na mesclagem, na hibridização que houve quando os anjos perverteram a humanidade, se relacionando com as mulheres. Não vou entrar no mérito de como isso foi feito, mas outra oportunidade eu falo sobre isso. Mas a questão é que duas sementes foram misturadas, a semente humana potencializada com a energia demoníaca nasceu e partejaram gigantes, entendeu? E isso daí só retrata essas coisas. Esse desenho é um desenho satânico, mas hoje tanto é que os deuses do Egito são adorados ali. Então nós vemos voltamos aqui ao assunto, porque nós vamos ver aqui, essa manifestação aqui, rapidamente, eles falam aqui que se transformaram em Deus. Na verdade é a fagulha, a partícula mais fraca do poder de Deus, do fogo de Deus, é a chama azul. E eles pervertem, até isso eles sabem, porque é uma perversão do que Deus criou. Mas voltemos aqui à questão. Ela é adorada de várias formas, através do celibato que nós vemos em muitas religiões, que é o acúmulo de energia para depois ser oferecido a essas entidades.
Sim, é para isso que serve o celibato no contexto do ocultismo e também ali do coito interrupto, que é uma prática de magia sexual para se desenvolver e se cultivar esse tipo de energia pervertida, torcida geneticamente pelas trevas. E quem se alimenta de tudo isso é a mãe das abominações. Sim, é esta pseudo-mulher aí que é dito lá na mitologia judaica, mas na verdade é um espírito maligno que perverteu a humanidade conjuntamente com alguns dos seus parceiros espirituais, os seus demônios ali. Alguns foram aprisionados, outros permaneceram soltos, mas a questão é que agora no final dos tempos eles ainda serão soltos, sairão do abismo para ajuntar a sua semente de volta para eles. Porque o objetivo deles nunca foi ter uma linhagem espiritual. O objetivo deles foi aumentar as suas forças para poderem guerrear contra Deus e contra tudo aquilo que se chama Deus. Então, o feminismo, o machismo, o racismo só alimentam o espírito de morte, mas todas estas pautas ou diretrizes são princípios distorcidos e que eles se utilizam para se fortalecerem, se blindarem para tentar resistir ao plano de Deus. Mas você sabe, eu sei, nós sabemos que o plano de Deus está se concretizando na sua inteireza e que o tempo do inimigo está acabando, porque a dívida foi paga. Se Adão caiu e arrastou a humanidade com ele, o último Adão veio, que é Jesus Cristo, e redimiu a humanidade. Então, muito mais é a graça de Deus dada para todo aquele que recebe o seu Filho. E com isso tudo, o posseiro desta terra, que a tomou, que a roubou, através do engano, ele foi deposto desta terra. Agora só falta uma coisa, ele já está julgado, e a sua sentença em breve sairá. E ele será lançado no cárcere por um longo tempo. Mas a questão é que, para ele ser lançado, o verdadeiro dono desta terra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá com os seus exércitos. Sim, ele é o parente remidor que veio no passado para remir, para salvar, veio buscar o que se havia perdido e agora ele vem para vingar. E como vingador, ele expulsa e julga, e ele aprisiona esses demônios. Então este posseiro que possuiu a vinha do Senhor e que não a quer entregar, o seu tempo é curto e ele será aprisionado, será lançado no inferno até tempo determinado. Mas a terra voltará a ser dada aos seus donos originais, porque a terra foi dada aos homens. E nós somos um com o Senhor. O Senhor voltará a tomar posse dessa terra na sua literalidade. Amém? Entenda a questão. Espiritualmente, todas as coisas já aconteceram, tudo está consumado. Agora, por causa da dimensão temporal, o Senhor está vindo na dimensão temporal com a manifestação do seu reino, literalmente, a Jerusalém celestial, o Monte Santo do Senhor, e ele virá e implantará este reino sobre a terra literalmente, aonde nós vamos observar então todas essas coisas que eu acabei de mostrar, a perversão na genética humana. E isso é só um dos desenhos dos animes que estão sendo utilizados como veículos para a distorção do propósito de Deus e para a destruição da linhagem humana. Porque eles querem destruir a linhagem humana. Tanto é que na mitologia você vê ali esta mulher, ela faz guerra contra os filhos, as crianças, os bebês, matam os filhos dos homens. Este é o principado, é um personificado como uma mulher. E você sabe que mulher, nas escrituras, ela tem outra tipologia, ela tem uma tipologia que tipifica igrejas. Existe uma igreja verdadeira e existe uma igreja que adora a demônios, cujo cálice está cheio de abominações e é personificado por uma dessas rainhas do céu, das quais se alimentam e se nutrem. Existe também o culto ali solar, que nós já observamos, da onde se advém esse ki amarelo, essa energia amarela, mas deixamos isso para outro assunto. A questão é que, mediante magia sexual, através do qual é praticado, sintoniza-se esses demônios, acessa-se esses demônios, dos quais tudo que eles querem é se alimentar da energia vital do ser humano.
E quando isso é feito à base de troca, então se desenvolve esse tipo de poderes. Não há nada de heróico nisso, não há nada de louvável nisso, tudo isso é perversão, é rebelião e é uma afronta contra Deus. O ocultismo que ensina o homem a resistir e a sair fora do seu corpo para práticas de viagens astrais, para invocar e visitar demônios, principados, para receber determinado tipo de poderes. Tudo isto é rebelião, é fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso não vai te conduzir a Deus, pelo contrário, vai te sentenciar ao inferno. Porque a verdade é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em Apocalipse nós vemos em uma versão mais original na judaica, onde os homens não se arrependeram do uso de drogas alucinógenas para entrar em contato com o mundo oculto, ou seja, com os espíritos. E mesmo assim não se arrependeram, e foi necessário então vir um juízo da parte de Deus para que a terra fosse limpa. Então entenda, meu querido, os seus filhos, meus filhos, estão sendo expostos a essas questões todos os dias. Existe um mundo que foi criado somente com o propósito de perverter, destruir, roubar, matar e destruir a linhagem do homem, do ser humano, e quer distanciá-lo de Deus. Então aprenda enquanto é tempo. Eu não vou entrar em mais detalhes, dar nomes aos bois, porque eu não quero fazer, não por ofensa, mas porque não vem ao caso. O que importa é que você entenda princípios, verdades, leis que foram quebradas, e entenda que existem duas leis vigorando na terra. Nós chamamos de iniquidade. Iniquidade, você sabe o que é? Não é a ausência de lei de Deus, somente. Iniquidade é uma lei maligna, é a lei do pecado e da morte. Então, quando nós não obedecemos por meio do Espírito a vontade de Deus, nós obedecemos ao maligno. Não há meio termo na situação. Não há vácuo nessa situação. Ou você pertence a um, ou você pertence a outro. Escolha hoje a quem você quer pertencer. Eu te abençoo em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.